Ela levantou a tampa da Remington no brechó e puxou o papel preso no rolo. As frases descreviam detalhes da sua infância que ainda não existia. Era uma tarde de terça-feira em 2025 e Mônica Brandão, uma jornalista recém-formada, percorria os corredores repletos de objetos esquecidos no brechó de seu Horácio, em Pelotas, Rio Grande do Sul. Mônica sempre teve uma fascinação por antiguidades, um interesse que herdara de seu avô, um tipógrafo que dedicou a vida às máquinas e ao cheiro de tinta. Naquele dia, ela buscava uma peça específica, uma máquina de escrever antiga, um elo tangível com as memórias de seu avô. Entre dezenas de modelos empoeirados, seus olhos foram atraídos por uma Remington clássica, de cor grafite, com a tinta gasta e um aroma inconfundível de óleo antigo. Havia algo nela que parecia chamar Mônica. Ao levantar a tampa protetora da máquina, que rangeu suavemente, Mônica notou um pedaço de papel amarelado, firmemente preso ao rolo. Com cuidado, ela o puxou, imaginando ser alguma lista de compras antiga ou um rascunho sem importância. No entanto, as primeiras palavras que leu a fizeram parar. O título, Menina do Sobrado Azul, já despertava uma estranha familiaridade. Enquanto seus olhos percorriam as linhas datilografadas, uma sensação de incredulidade começou a dominá-la. As frases descreviam com uma riqueza de detalhes perturbadora elementos muito específicos de uma infância que era inegavelmente a dela, mas que, cronologicamente, ainda não havia acontecido. A descrição do sobrado azul na rua de paralelepípedos, com a janela voltada para um jardim de hortênsias, o balanço de madeira no quintal onde ela passava horas e até mesmo a boneca de pano que ela chamava de Estrela, tudo estava ali, em um papel datado de 1979. Mônica nasceu anos depois, em 1993. A realidade parecia se distorcer diante de seus olhos. Ela releu os parágrafos, buscando alguma falha, alguma interpretação equivocada, mas a clareza das descrições era irrefutável. Não eram meras coincidências, eram detalhes íntimos, particulares, que somente ela poderia reconhecer como parte de sua própria história. A mente de Mônica, treinada para a objetividade jornalística, tentava encontrar uma explicação lógica, um engano. Seria uma brincadeira? Uma coincidência bizarra? Contudo, o impacto daquela descoberta era profundo demais para ser descartado como um mero acaso. Seu coração acelerou e uma onda de questionamentos a atingiu. Como sua própria história, com elementos tão pessoais e vívidos, poderia ter sido escrita e guardada em uma máquina de escrever, anos antes de ela sequer nascer? Aquele pedaço de papel, encontrado por acaso em um brechó, transformava-se instantaneamente em um achado incrível e, ao mesmo tempo, em uma descoberta misteriosa que desafiava a própria lógica do tempo. Mônica segurava a folha com as mãos levemente trêmulas, a data de 1979 gravada em sua mente, confrontando a realidade de sua existência. A pergunta que ficava, suspensa no ar empoeirado do brechó, era avassaladora. Como sua própria história poderia estar escrita antes dela nascer? A resposta a essa questão prometia desvendar um mistério que transcenderia a simples curiosidade, tocando nas raízes de sua própria identidade. Mônica Brandão, uma jovem jornalista recém-formada, encontrava-se em um ponto crucial de sua vida em 2025. Com seus 20 e poucos anos, ela havia dedicado os últimos anos ao estudo do jornalismo, desenvolvendo uma mente analítica e um ceticismo profissional que a impulsionavam a buscar a verdade por trás das aparências. Contudo, essa rigorosa objetividade profissional coexistia com uma profunda e pessoal busca por suas próprias origens, um anseio constante por desvendar o significado de seu sobrenome, Brandão. Mônica sentia que havia uma lacuna em sua identidade,
uma parte de seu passado que permanecia envolta em um silêncio familiar. A figura de seu pai era praticamente desconhecida para ela, e sua mãe sempre fora evasiva ao abordar o assunto, o que apenas intensificava a curiosidade de Mônica e seu desejo de preencher essas lacunas com fatos e histórias concretas. Essa busca por suas raízes era uma força motriz em sua vida, um impulso que a levava a investigar, a questionar e a procurar respostas em qualquer pista que surgisse. A descoberta daquela página na máquina de escrever, que parecia descrever sua própria infância com detalhes íntimos, ressoou com essa busca interna de uma forma inesperada e poderosa, transformando uma simples ida ao brechó em um ponto de virada em sua jornada pessoal. Essa predisposição para a investigação e para o universo das palavras não era um traço isolado em Mônica. Ela carregava consigo a vívida memória e a saudade de seu avô materno, Antônio Brandão, um homem que dedicou grande parte de sua vida ao meticuloso ofício de tipógrafo. Embora Antônio tivesse falecido quando Mônica ainda era uma criança, suas lembranças dele eram nítidas e afetuosas. Ela recordava-se das visitas ao pequeno escritório dele, um espaço onde o cheiro inconfundível de papel, tinta e metal preenchia o ar, e o ritmo constante e hipnótico das máquinas de impressão servia como a trilha sonora de sua infância. Antônio, com suas mãos frequentemente manchadas de tinta e seu olhar atento e perspicaz, foi quem a introduziu à importância das palavras, à precisão da linguagem e ao poder intrínseco da narrativa. Ele a incentivava a ler vorazmente, a escrever suas próprias histórias e a observar o mundo ao seu redor com uma curiosidade insaciável. A paixão de Mônica pelo jornalismo, em grande medida, era um tributo direto a essa influência fundamental. O avô tipógrafo não apenas trabalhava com letras, ele as amava, as moldava e as via como portadoras de histórias e legados. A ausência dele havia deixado um vazio, e Mônica, de certa forma, buscava preenchê-lo ao se conectar com o mundo das palavras e das máquinas de escrever que ele tanto amava. A Remington antiga, com seu cheiro característico de óleo e sua mecânica precisa, era um elo com essas memórias e com a figura inspiradora de seu avô. O ano era 2025, e a cidade de Pelotas, situada no sul do Rio Grande do Sul, com suas construções históricas, suas ruas de paralelepípedos e seu ritmo de vida mais tranquilo, servia como o cenário perfeito para essa descoberta que desafiava a lógica. Pelotas, conhecida por sua rica arquitetura eclética e seus famosos doces coloniais, era um lugar onde o passado e o presente se entrelaçavam em cada esquina, convidando-a à contemplação. Os brechós e antiquários da cidade eram verdadeiros tesouros, guardando objetos que continham histórias de outras épocas, muitas vezes esquecidas. Foi em um desses estabelecimentos, o brechó de Seu Horácio, um local que Mônica frequentava assiduamente, que ela encontrou a Remington. A escolha do local não foi por acaso. Mônica não visitava esses lugares apenas em busca de pechinchas, mas como uma forma de se reconectar com a história, com as narrativas silenciosas contidas em cada objeto antigo. Para ela, cada item era um fragmento de um quebra-cabeça maior, um pedaço de uma vida que merecia ser compreendido. A máquina de escrever, com a página misteriosa em seu interior, não era apenas um achado material, era a materialização de sua busca por raízes, uma ponte inesperada entre seu presente de jornalista investigativa e o passado de seu avô tipógrafo, em uma cidade que, por si só, já era um convite à reflexão sobre o tempo e a memória. Aquele objeto, que em um primeiro momento parecia inanimado, revelava-se agora como um mensageiro, um elo entre gerações, prometendo desvendar não apenas o mistério da página, mas também a própria história de Mônica e de sua família. A máquina de escrever Remington,
de cor grafite, não era apenas um objeto antigo no brechó de seu Horácio. Era um artefato que carregava as marcas do tempo e de incontáveis histórias datilografadas. Sua estrutura metálica exibia um desgaste natural, com a tinta da carcaça levemente desbotada em alguns pontos e as teclas de marfim amareladas pelo uso contínuo ao longo das décadas. Um aroma característico de óleo antigo e papel envelhecido emanava dela, um cheiro que Mônica Brandão associava diretamente às memórias de seu avô tipógrafo, Antônio Brandão. As alavancas e o carro, embora um pouco rígidos, ainda pareciam funcionais, sugerindo que a máquina havia sido utilizada até pouco tempo antes de ser enviada ao brechó. Para Mônica, a simples presença daquela máquina, com sua mecânica precisa e seu design robusto, já era um convite à nostalgia e à conexão com o legado de seu avô, um homem que compreendia a alma das palavras e a magia de transformá-las em texto impresso. Foi dentro dessa relíquia, firmemente presa ao rolo, que Mônica encontrou a página que viraria sua vida de cabeça para baixo. O papel, amarelado e com uma textura ligeiramente áspera, revelava-se um rascunho datilografado. No topo, o título Menina do Sobrado Azul estava centralizado, chamando a atenção. Abaixo do título, no canto superior direito, a data 1979 estava claramente impressa, um detalhe que Mônica já havia notado com incredulidade. No rodapé da página, uma assinatura concisa e legível. A Brandão completava o conjunto de informações. O texto em si, embora um rascunho, era meticuloso, com frases bem construídas e poucas correções, indicando um cuidado na escrita. Não havia rasuras ou anotações à mão que pudessem desviar a atenção da clareza do conteúdo. Cada detalhe da página, desde a caligrafia das letras datilografadas até a qualidade do papel, parecia gritar autenticidade e a passagem do tempo, transformando-a em uma prova concreta de algo que desafiava a lógica. A presença da assinatura A. Brandão foi o catalisador que transformou o espanto inicial de Mônica em uma profunda e pessoal investigação. Seu avô materno, Antônio Brandão, era a única pessoa em sua família que ela conhecia com essas iniciais, e a conexão era imediata e inegável. A mente de Mônica, treinada para a análise jornalística, começou a processar a informação de forma sistemática. Se A. Brandão era seu avô, Antônio Brandão, então ele havia escrito sobre ela, sobre sua infância, anos antes de ela nascer em 1993. A data de 1979, anteriormente um mistério, agora se encaixava na linha do tempo da vida de seu avô, mas criava um paradoxo ainda maior em relação à existência de Mônica. A jornalista, que buscava incessantemente uma pista sobre a origem de seu próprio nome e a história de sua família, via naquele pedaço de papel uma conexão direta e inusitada com seu avô. A máquina de escrever, que ela inicialmente procurava como um elo simbólico com Antônio, agora se revelava um baú de segredos, contendo uma mensagem pessoal e aparentemente impossível. O achado incrível de um papel antigo dentro de uma máquina, com descrições de sua infância, transmutava-se em uma descoberta misteriosa de proporções ainda maiores. Não era mais apenas uma coincidência bizarra. Era um enigma com um autor identificado, um autor que era parte fundamental de sua própria história familiar. A conexão pessoal era avassaladora, e o mistério, agora com um nome e uma data, exigia de Mônica uma investigação aprofundada para desvendar como seu avô poderia ter escrito sobre sua vida antes dela existir. Essa página, com seu título intrigante, sua data contraditória e sua assinatura familiar, tornava-se o ponto de partida para uma jornada que Mônica não imaginava que teria que trilhar. Após o impacto inicial da descoberta no brechó, Mônica Brandão não perdeu tempo.
A página amarelada, com suas descrições íntimas de uma infância que ainda não existia, e a assinatura de seu avô, Antônio Brandão, tornou-se o epicentro de sua atenção. Sua mente, moldada pelos princípios do jornalismo, ativou o modo investigativo. Ela sabia que precisava de mais do que uma sensação. Precisava de fatos que pudessem sustentar ou refutar a extraordinária natureza do achado. Mônica começou a organizar as informações. A máquina Remington, a página datada de 1979, a assinatura A. Brandão e a inegável semelhança entre o texto e sua própria vida. A força daquela conexão familiar e o mistério temporal a impulsionavam a seguir adiante, transformando a curiosidade em uma missão pessoal e profissional. Contudo, Mônica era assombrada por um dilema interno significativo. O receio de romantizar coincidências. Sua formação jornalística a ensinara a ser cética, a duvidar do óbvio e a buscar sempre a explicação mais racional. A ideia de que seu avô pudesse ter previsto sua vida antes de seu nascimento parecia fantasiosa, algo saído de um romance, não de um relato jornalístico. Ela temia que seu desejo de se conectar com o avô e de preencher as lacunas de sua própria história a levasse a interpretar os fatos de forma enviesada. Mônica revisava a página repetidamente, buscando qualquer indício de que as descrições pudessem ser genéricas. No entanto, os detalhes eram específicos demais. O balanço de madeira, a boneca estrela, as hortênsias no jardim. A cada releitura, a racionalidade entrava em choque com a evidência, criando uma tensão constante entre sua mente analítica e a emoção de uma descoberta tão pessoal. Paralelamente a essa batalha interna, Mônica enfrentava um obstáculo familiar de longa data: a resistência de sua mãe em falar sobre o pai de Mônica, filho de Antônio Brandão. Desde a infância, qualquer tentativa de Mônica de abordar o assunto resultava em evasivas ou em um silêncio desconfortável. Sua mãe, uma mulher reservada, parecia ter erguido uma barreira em torno desse período da vida da família. Agora, com a descoberta da página do avô, a necessidade de entender o passado de sua família tornou-se ainda mais urgente. Mônica tentou novamente conversar com a mãe, mostrando a página. A reação, contudo, foi a esperada, um misto de surpresa e relutância em aprofundar-se no tema. Seu avô era um sonhador, Mônica, disse a mãe, com um tom que sugeria que a história não passava de uma fantasia inofensiva, evitando qualquer discussão mais profunda sobre Antônio ou sobre o pai de Mônica. Essa postura adicionava uma camada de complexidade ao mistério. Além dos dilemas pessoais e familiares, Mônica, como jornalista, confrontava um sério impasse ético, a possibilidade de publicar uma descoberta tão pessoal e, à primeira vista, surreal. Sua credibilidade profissional estava em jogo. Como apresentar uma história que parecia desafiar as leis do tempo, sem ser taxada de sensacionalista ou fantasiosa? Ela considerava os riscos, a perda de confiança de seus leitores e a possível ridicularização. A ética jornalística exigia rigor, fontes verificáveis e uma abordagem imparcial. No entanto, a história era real para ela, os detalhes eram reais e a conexão com seu avô inegável. Mônica sabia que, se decidisse publicar, teria que apresentar uma investigação impecável, com todas as pontas amarradas, capaz de convencer até os mais céticos. O desafio era encontrar a verdade e, em seguida, a maneira correta de contá-la. Em meio a essa torrente de pensamentos, Mônica buscou um apoio inesperado em seu Horácio, o dono do brechó. Ele havia sido a testemunha inicial do achado e talvez pudesse oferecer alguma pista sobre a origem da máquina. Mônica retornou ao brechó dias depois. Seu Horácio, um homem de poucas palavras,
Mas com memória afiada, recordou-se que a Remington havia chegado ao brechó em um lote de itens de uma antiga papelaria que fechou as portas na cidade há alguns anos. Ele não sabia quem era o dono original da máquina, apenas que ela fazia parte do inventário da papelaria, que recebia itens de diversos clientes e fornecedores. A informação, embora não fosse a pista definitiva que Mônica esperava, confirmava a antiguidade da máquina e sua proveniência de um ambiente ligado ao papel e à escrita, o que reforçava a conexão com o universo tipográfico de seu avô. A página amarelada da Remington e a assinatura de seu avô, Antônio Brandão, haviam transformado a curiosidade de Mônica em uma busca implacável. Ela sabia que a chave para desvendar o mistério não estava mais no brechó, mas sim em registros históricos, em documentos que pudessem contextualizar a escrita de seu avô em 1979. Sua primeira parada planejada foi o Arquivo Municipal de Pelotas, um local que guardava a memória escrita da cidade. No dia seguinte, Mônica dirigiu-se ao edifício histórico que abrigava o arquivo municipal. O local era um contraste marcante com a atmosfera vibrante e empoeirada do brechó. Ali, o silêncio era quase reverente, interrompido apenas pelo farfalhar ocasional de páginas e pelo som abafado de passos. O ar, pesado e com o cheiro característico de papel antigo e madeira envelhecida, parecia carregar as histórias de décadas passadas. Mônica foi recebida por Nara, a arquivista municipal, uma mulher de meia idade com óculos na ponta do nariz e uma postura metódica, que supervisionava o vasto acervo de documentos, jornais e registros civis. Mônica explicou sua busca com a clareza e a objetividade que sua formação jornalística lhe conferia, apresentando a página da Remington como prova e mencionando a data de 1979 e a assinatura A. Brandão. Nara, embora acostumada a pedidos incomuns, demonstrou um interesse profissional na peculiaridade da história. A arquivista, com sua eficiência habitual, guiou Mônica até a seção de periódicos. Explicou que a pesquisa em jornais antigos podia ser demorada, dependendo da organização dos volumes e da disponibilidade de cópias digitalizadas ou microfilmes. Mônica pediu especificamente por jornais locais publicados em 1979, com um foco particular em qualquer coluna ou artigo assinado por Antônio Brandão. Nara começou a consultar os índices e a puxar pesados volumes encadernados, cada um contendo meses de edições diárias de O Pelotense, um dos jornais mais tradicionais da cidade na época. Mônica, munida de luvas para manusear o material delicado, começou a folhear as páginas amareladas, sentindo o peso da história em suas mãos. Horas se passaram em um silêncio concentrado. A tarefa era exaustiva, exigindo paciência e um olhar atento para cada nome e cada linha de texto. A cada página virada, a esperança de Mônica oscilava entre a expectativa de uma grande descoberta e o receio de que a busca fosse infrutífera. Então, após uma busca que parecia interminável, a grande revelação documental aconteceu. No meio de um volume de O Pelotense, datado de meados de 1979, Mônica paralisou. Seus olhos haviam capturado o nome familiar. Ali, na seção de crônicas, sob um título que falava sobre as pequenas observações do cotidiano pelotense, estava a assinatura, Antônio Brandão. Não era apenas A. Brandão, mas o nome completo de seu avô, impresso em tinta preta no papel jornal. O choque foi imediato e profundo. A confirmação de que seu avô era um cronista ativo em 1979, o mesmo ano da página misteriosa, validava a primeira parte de sua hipótese. Mas o que viria a seguir superaria qualquer expectativa. Mônica começou a ler as crônicas com uma intensidade febril. A cada parágrafo, a cada descrição, a cada personagem que emergia das linhas, uma sensação de vertigem a assaltava.
Não eram apenas crônicas sobre a vida em Pelotas. Eram narrativas que, de forma sutil, mas inegável, pareciam antecipar sua própria família. Ela encontrou menções a uma menina de cabelos castanhos que adorava balançar no quintal. Uma imagem que evocava diretamente a descrição da menina do sobrado azul da página da Remington e que era uma representação vívida de sua própria infância. Havia também um jardim com hortênsias azuis e cor-de-rosa, idêntico ao jardim de sua própria casa. Em outras crônicas, Mônica identificou traços de personagens que pareciam ser protótipos de seus pais, com características e dilemas que se assemelhavam às histórias familiares que ela conhecia, ou que sua mãe, mesmo que relutantemente, havia compartilhado. O mais perturbador e fascinante era a forma como Antônio Brandão construía essas narrativas. Ele não falava de profecias, mas de sonhos para o futuro, de pequenas sementes de histórias que um dia floresceriam. As crônicas eram repletas de uma esperança quase palpável, de uma visão de futuro que, para Mônica, se materializava em sua própria existência. A racionalidade jornalística de Mônica lutava para processar o que seus olhos liam. Não era uma única coincidência, mas uma série de detalhes interligados, publicados em um jornal, que corroboravam a profecia encontrada na máquina de escrever. O mistério não diminuía, ele escalava. A descoberta no arquivo municipal transformava o achado do brechó de uma curiosidade bizarra em um enigma documentado, com um autor e uma data que agora tinham um contexto público. Mônica sentiu o peso daquela revelação. Seu avô não apenas havia escrito sobre ela antes de ela nascer, mas havia publicado essas narrativas para o mundo. A pergunta que antes era como sua história poderia estar escrita, já agora se aprofundava para qual era a verdadeira intenção por trás dessas crônicas que antecipavam sua vida e sua família. O mistério estava longe de ser desvendado. A descoberta das crônicas do avô no arquivo municipal havia fornecido a Mônica Brandão uma confirmação irrefutável de que Antônio Brandão, seu avô, era de fato o autor das narrativas que antecipavam sua vida. Contudo, a natureza exata daquelas escritas, o propósito por trás de uma profecia tão pessoal e detalhada, ainda permanecia um mistério. Foi Nara, a arquivista municipal, quem, percebendo a profundidade do impacto em Mônica e a seriedade de sua busca, sugeriu um caminho. Ela mencionou Dona Albina, uma senhora idosa que havia sido companheira de Antônio Brandão por muitos anos, após o falecimento da avó de Mônica. Nara recordou-se que Dona Albina era uma figura discreta, mas que tinha um profundo conhecimento da vida e do trabalho de Antônio, e que talvez pudesse ter guardado alguns de seus pertences mais pessoais. Mônica, com o coração acelerado pela expectativa, conseguiu o endereço de Dona Albina através de Nara. A casa de Dona Albina, um sobrado simples e bem cuidado em um bairro antigo de Pelotas, exalava uma atmosfera de quietude e memória. Ao ser recebida por Dona Albina, Mônica notou a serenidade em seus olhos, marcados pelo tempo e a delicadeza de seus gestos. A senhora, que parecia carregar em si a história de uma vida inteira, convidou Mônica a entrar. Mônica explicou a razão de sua visita, mostrando a página da Remington e as cópias das crônicas encontradas no arquivo. Dona Albina ouviu com atenção, um leve sorriso surgindo em seus lábios ao ver a caligrafia datilografada de Antônio. Após Mônica concluir seu relato, Dona Albina se levantou e caminhou lentamente até uma estante de madeira escura, repleta de livros e objetos antigos. Com um cuidado quase reverente, ela retirou uma pasta de couro já gasta e desbotada pelo tempo, amarrada com um barbante fino. A pasta parecia pesada e o cheiro de papel envelhecido emanava dela. Era evidente que aquele objeto guardava algo de grande valor sentimental. Ao entregar a pasta a Mônica, Dona Albina disse com uma voz suave, mas firme:
Antônio guardava isso para você. Ele sempre soube que você viria. Com as mãos trêmulas, Mônica abriu a pasta. Dentro havia dezenas de folhas, algumas datilografadas, outras manuscritas, todas em papel amarelado. Eram originais e rascunhos das crônicas de Antônio Brandão, muitos deles com anotações e correções feitas à mão. Havia também cartas e pequenos bilhetes. Mônica folheou o conteúdo, sentindo a textura do papel e a presença tangível da escrita de seu avô. Era um tesouro de memórias e de um trabalho literário que ela mal começava a compreender. O clímax emocional da história não veio com uma revelação sobrenatural, mas com a verdade humana e poética que Dona Albina, com sua sabedoria e memória, finalmente desvendou. Sentada ao lado de Mônica, Dona Albina começou a falar de Antônio, de sua paixão pelas palavras, de seu trabalho como tipógrafo e, acima de tudo, de sua profunda esperança e amor pela família que ele sonhava em construir. Ela explicou que, após o falecimento da primeira esposa e a partida do filho para outra cidade, Antônio havia passado por um período de grande solidão e incerteza. Foi nesse momento que ele começou a escrever as crônicas da Menina do Sobrado Azul, não como uma profecia mística, mas como um exercício de esperança e um legado literário. Antônio escrevia para a neta que um dia viria, revelou Dona Albina, seus olhos fixos em Mônica. Ele imaginava a vida dela, os detalhes de sua infância, a casa onde ela cresceria, os brinquedos. Era a forma dele de manter a esperança viva, de acreditar em um futuro feliz para a família, mesmo que ele não soubesse se estaria lá para ver. Ele queria deixar um pedaço de si, uma história, para essa neta que ele tanto desejava. As crônicas, portanto, eram um projeto literário, uma manifestação do amor e da visão de futuro de um avô que expressava seus sentimentos através da escrita. Ele as publicava no jornal como uma forma de compartilhar sua arte, mas as guardava em rascunhos com a intenção de que, um dia, sua neta as encontrasse. Mônica sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos. A revelação de Dona Albina desfez o mistério sobrenatural, mas o substituiu por algo muito mais profundo e comovente. A história de um avô que, com a força de sua imaginação e de seu amor, havia criado um futuro para sua neta antes mesmo de ela nascer. A página na Hamilton não era uma profecia, mas um testemunho do amor incondicional de Antônio, um desejo transformado em palavras. A emoção que tomou conta de Mônica não era de espanto, mas de uma profunda conexão e gratidão. Ela finalmente compreendia a origem de seu nome, a paixão pelas palavras que a unia ao avô e, acima de tudo, o legado de esperança que ele havia plantado para ela. O enigma se desfez, dando lugar a uma história de afeto intergeracional, revelando a verdadeira intenção por trás de um achado que, de bizarro, se tornara um presente inestimável. A revelação de Dona Albina, que as crônicas de Antônio Brandão eram um exercício de esperança e um legado literário para a neta que um dia viria, já havia transformado a percepção de Mônica sobre o mistério. No entanto, ainda restava uma peça fundamental no quebra-cabeça, como aquela página específica, com detalhes tão íntimos de sua infância, havia parado dentro da máquina de escrever Remington, no brechó, tantos anos antes de ela nascer. A explicação para esse enigma, o verdadeiro plot twist da história, não envolvia elementos sobrenaturais, mas sim a lógica dos hábitos de um escritor e a trajetória de um objeto. Dona Albina, com a calma de quem detinha a verdade há muito tempo, começou a desvendar os detalhes. Antônio Brandão, como todo escritor dedicado, tinha o hábito de rascunhar e revisar exaustivamente seus textos. A página encontrada por Mônica na Remington não era a versão final, publicada no jornal O Pelotense, mas sim um dos rascunhos originais, uma cópia de trabalho que ele mantinha por perto para consultas e possíveis edições futuras.
Ele escrevia as crônicas, lia e relia, fazia pequenas alterações e só então enviava a versão final para a redação. Era comum que ele deixasse uma cópia de seus trabalhos mais queridos em sua máquina, como um lembrete ou um registro pessoal de sua produção. Aquela folha amarelada, com o título Menina do Sobrado Azul, era, portanto, um fragmento tangível de seu processo criativo, uma prova de seu empenho e de sua visão. O destino da máquina e do rascunho estava intrinsecamente ligado à história profissional de Antônio e à dinâmica de Pelotas na época. Dona Albina explicou que Antônio Brandão, após anos dedicados ao jornalismo e à tipografia, viu o jornal O Pelotense enfrentar dificuldades financeiras crescentes. Com a modernização e a chegada de novas tecnologias de impressão e a crescente popularidade de outros meios de comunicação, o jornal acabou fechando suas portas no início dos anos 1980, pouco tempo depois das crônicas terem sido publicadas. Com o fechamento do jornal, Antônio, já aposentado e sem o espaço físico da redação, deixou de usar a Remington com a mesma frequência. A máquina, que havia sido sua fiel companheira por tantos anos, foi guardada. Anos depois, quando Antônio já estava bastante idoso e sua saúde debilitada, ele e Dona Albina decidiram que alguns de seus pertences, especialmente aqueles ligados ao seu trabalho e que não seriam mais usados, deveriam ter um novo propósito. A Remington, ainda funcional, mas sem uso, foi entregue a uma antiga papelaria da cidade que por vezes atuava como intermediária na venda de objetos usados ou doados. Era uma prática comum em Pelotas, onde estabelecimentos comerciais antigos muitas vezes recebiam itens de valor histórico ou sentimental. O rascunho da Menina do Sobrado Azul, deixado no rolo da máquina, permaneceu ali, esquecido entre as engrenagens, um segredo silencioso, aguardando ser redescoberto. A papelaria, por sua vez, também encerrou suas atividades anos mais tarde, e foi então que o lote de itens, incluindo a Remington, foi repassado para o brechó de seu Horácio. A máquina, com seu tesouro oculto, havia percorrido um longo caminho, passando por diferentes mãos e locais, até finalmente chegar ao brechó em 2025, onde Mônica a encontraria. A jornada da máquina e da página em seu interior era um testemunho da passagem do tempo e da forma como objetos comuns podem carregar histórias extraordinárias. A compreensão do antes de nascer ganhou uma nova e profunda dimensão para Mônica. Não se tratava de uma premonição mística ou de uma profecia sobrenatural, mas sim de um projeto literário e emocional de seu avô. Antônio Brandão, em um período de sua vida marcado pela solidão e pelo desejo de perpetuar sua linhagem e seu amor, havia canalizado sua esperança na criação de um futuro imaginário para sua neta. Ele escrevia sobre a Menina do Sobrado Azul como uma forma de expressar seu amor incondicional e sua visão de uma família que ele desejava construir. Era um ato de fé no porvir, uma manifestação de que, mesmo sem saber quem seria essa neta ou se a conheceria, ele já a amava e sonhava com sua existência. As crônicas eram, portanto, a materialização de um afeto que transcendia o tempo e a ausência. O antes de nascer era, na verdade, um antes de conhecer, um período em que Antônio, através da escrita, criava um universo de carinho e expectativa para a descendente que ele tanto ansiava. A cada palavra datilografada, ele construía o sobrado, plantava as hortênsias, instalava o balanço e dava vida à boneca Estrela, preenchendo o vazio com a riqueza de sua imaginação e a força de seu amor. Era a prova de que a literatura para ele não era apenas um ofício, mas uma ferramenta para moldar a realidade, para criar pontes emocionais e para semear esperança. A desmistificação da profecia não diminuiu o impacto da descoberta para Mônica. Pelo contrário, a tornou ainda mais significativa.
A magia não estava na premonição, mas na profundidade do amor e da imaginação de um avô que, através das palavras, conseguiu alcançar sua neta através das décadas, deixando-lhe um presente inestimável. A história de um amor que a antecedeu. Aquele rascunho, outrora um mistério, era agora a mais bela das heranças. A revelação de Dona Albina sobre a verdadeira intenção de Antônio Brandão transformou completamente a perspectiva de Mônica. O que antes era um mistério temporal e uma aparente profecia, agora se consolidava como um legado de amor e esperança. A jornalista, inicialmente movida pelo ceticismo e pela busca por fatos concretos, encontrou-se em uma jornada de autodescoberta e reconexão familiar. Sua transformação foi profunda, passando de uma investigadora externa para a guardiã de uma história íntima e comovente. Mônica dedicou os meses seguintes a uma tarefa meticulosa e profundamente pessoal: a edição e organização das crônicas de seu avô. Com a pasta de couro repleta de originais e rascunhos em mãos, Mônica mergulhou no universo literário de Antônio Brandão. Ela organizou os textos cronologicamente, percebendo a evolução de seu avô como escritor e a progressão de seus sonhos para o futuro. Cada folha amarelada, cada linha datilografada ou manuscrita era um fragmento da imaginação e do afeto de Antônio. Mônica comparou as versões dos rascunhos com as crônicas publicadas no jornal, notando as pequenas alterações e o cuidado de seu avô com as palavras. Ela transcreveu os textos para o formato digital, garantindo a preservação e a acessibilidade de um material tão valioso. Durante esse processo, Mônica não apenas editava, ela revivia as emoções de seu avô, compreendendo a profundidade de seu desejo de construir uma família e de deixar um rastro de esperança para as gerações futuras. O trabalho era exaustivo, mas cada descoberta, cada nova nuance nos textos de Antônio fortalecia a conexão entre neta e avô, preenchendo o vazio que a ausência dele havia deixado. Após a conclusão da edição, Mônica tomou uma decisão significativa em relação à máquina de escrever Remington. O objeto que inicialmente representava um enigma, agora era um símbolo tangível do amor de seu avô e da história única que ele havia criado. A Remington não era mais apenas uma antiguidade. Era um artefato que contava uma história de esperança, de legado e de uma conexão intergeracional. Mônica decidiu que a máquina merecia um lugar onde sua história pudesse ser compartilhada e preservada para o futuro. Ela doou a Remington ao Museu Histórico de Pelotas, um local que valorizava a memória da cidade e de seus cidadãos notáveis. A máquina foi aceita com entusiasmo pelos curadores do museu, que reconheceram a singularidade da história associada a ela. A Remington seria exibida em uma sessão dedicada aos escritores e tipógrafos locais, acompanhada de uma placa explicativa que contaria a jornada da máquina e a descoberta de Mônica, perpetuando a memória de Antônio Brandão e sua contribuição para a cultura local. A culminação da jornada de Mônica foi a escrita de um prefácio para a coletânea das crônicas de seu avô. Este prefácio não era apenas uma introdução literária, era um ato de reconciliação e de entendimento. Nele, Mônica narrou sua própria experiência, desde o achado misterioso no brechó até a revelação emocional de Dona Albina. Ela descreveu a luta entre seu ceticismo jornalístico e a força avassaladora da conexão pessoal, explicando como as crônicas de Antônio Brandão, que pareciam prever sua vida, eram, na verdade, a expressão mais pura de amor e esperança. Através do prefácio, Mônica não apenas apresentou o trabalho de seu avô ao público, mas também ofereceu uma nova perspectiva sobre a história de sua própria família. Ela compreendeu a resistência de sua mãe em falar sobre o pai de Mônica e sobre Antônio,
percebendo que talvez a dor da perda e a complexidade dos sonhos do avô tivessem gerado um silêncio protetor. Ao abraçar o legado de Antônio, Mônica não só preencheu as lacunas sobre a origem de seu sobrenome, Brandão, mas também encontrou um sentido mais profundo para sua própria identidade, percebendo-se como parte de uma narrativa maior, tecida pelas palavras de seu avô. O prefácio tornou-se uma ponte entre gerações, um diálogo entre o passado e o presente e uma celebração do poder da escrita como forma de expressar o amor e a esperança. A história de Mônica Brandão é um testemunho de como objetos comuns podem guardar segredos extraordinários. A singularidade da descoberta reside na união de elementos aparentemente desconexos. Um brechó em Pelotas, uma antiga máquina de escrever, Remington, um arquivo municipal empoeirado e crônicas publicadas em papel jornal. Cada um desses componentes foi essencial para desvendar o mistério, transformando uma aparente profecia em uma tocante história de amor e legado familiar. O achado incrível da página na máquina de escrever levou a uma descoberta misteriosa sobre as intenções de um avô, que, através das palavras, alcançou sua neta através das décadas, deixando-lhe um presente inestimável: a história de um amor que a antecedeu. Se esta história tocou você, conte nos comentários de que cidade você está falando e inscreva-se para acompanhar nossos relatos diários de achados incríveis e descobertas misteriosas.